paz esteja contigo. Eu sou Carlos Rodolfo, pós-graduado em Teologia Bíblica pela Faculdade Católica da Diocese de São José dos Campos, atuando na formação bíblica e pastoral, palestras, e hoje nós estamos aqui também para dar continuidade a mais um encontro sobre Sagrada Escritura no nosso curso bíblico básico de Introdução à Sagrada Escritura, pela Escola de Formação Integral Permanente Talmidim, da comunidade Caminho do Discípulo. E o nosso conteúdo de hoje é uma continuidade, não é, do que nós começamos no encontro anterior, que era uma introdução ao Antigo Testamento. Falar agora sobre até o momento em que o Antigo Testamento ele é completado, terminado na sua condição de escrito, certo? Então espero que você nos acompanhe, que esse conteúdo possa ser muito salutar, possa te ajudar a conhecer mais um pouquinho da Sagrada Escritura e assim nós crescermos, como ela mesmo diz, na graça e no conhecimento do Senhor, tá certo? Gostaria de retomar, antes de mais nada, uma condição muito interessante para a gente nunca perder de vista o contexto onde esses livros são escritos, não é? Se você tem nos acompanhado, nós fizemos uma cronologia, basicamente, dos principais acontecimentos envolvendo a história da formação do povo e que vai também interferir na edição dos livros. Nós sabemos que do início da história de Israel, uma história que o povo se apercebe sagrada, porque é interpelada por Deus, e até a escrita dos livros, digamos, passamos por um longo período. Então, o Antigo Testamento, para ele chegar para nós, tal como nós o temos hoje, foram mais de 2000 anos, não é, de história. Portanto, isso é muito importante para que a gente possa extrair dele tudo aquilo, ou pelo menos o máximo que nós conseguirmos, não é? Já digo para você mais uma vez que, na sua origem, a transmissão do conhecimento e do conteúdo de fé e vida deste povo, que depois passa a ser registrada no livro, na literatura propriamente dita, ela passou por uma fase fundamental, que nós chamamos também de tradição, a tradição oral. E nós vamos entender muito bem que isso é até, de certa forma, natural, porque o povo ele não nasce espontaneamente, não é? Se acompanharmos o relato, começando pelo Gênesis, nós vamos ver a história, por exemplo, de Abraão, ou de Abrão, que sai de Ur da Caldeia, passa por Harã, passa por Canaã e chega lá no Egito. Isso dá por volta do ano de 1850 a 1800, mais ou menos, como já citamos também, não é? Mas veja, então era um clã, era um grupo de pessoas, não era um povo ainda. Depois eles são escravos no Egito, passam depois pelo momento fundante do Êxodo, sob Moisés, ainda não tem a conotação de povo organizado e unido, tal qual nós conhecemos. Embora nós saibamos que nessa trajetória pelo deserto, eles receberão o código da lei, não é? Pelo menos os 10 mandamentos, como nós conhecemos. Ou seja, já é algo incipiente em termos de conteúdo, de história e, digamos assim, até de registro, não é? Mas esse povo, então, ele está passando por um período bastante desafiador, o deserto é desafiador. Portanto, é natural pensarmos que enquanto está no Egito escravo, quando está lá no deserto passando por essa experiência, dificilmente, lógico, esse povo vai se dar ao trabalho de registrar alguma coisa, porque a prioridade é a sobrevivência, a prioridade é vencer os desafios que ele tem. Mas tudo isso deixa uma marca neste povo que para eles e para nós será fundamental. Este povo depois chega à Terra Prometida, ele entra na Terra Prometida, não por Moisés, mas através da liderança de Josué, não é? Josué entra na Terra Prometida e aí o povo então é liderado pelos juízes, que vai terminar então com Samuel. E depois de Samuel nós temos a fase da monarquia, uma monarquia estruturada que vai se dar depois por Saul, Davi e Salomão. Portanto, vejam, nós estamos falando agora por volta do ano 1050, do ano 1000, por exemplo, onde Davi ele governa como rei. Veja quanto tempo passou para que aí sim, neste tempo que nós começamos a ter o que nós chamamos uma literatura intencional.
Ou seja, o povo começa a ter livros escritos porque existe uma razão e uma finalidade. Mas até então, o que guarda este povo para que ele registre alguma coisa? Um fator fundamental que, tanto para eles como dito para nós, é determinante. A história não é apagada. Mas onde que ela fica registrada? Ela fica registrada na memória. E para eles, esse sentimento, essa definição de memória, não é como se nós simplesmente imaginássemos ou lembrássemos de coisas passadas, não. Este fazer memória, tanto para o judeu quanto para nós, porque herdamos deles este contexto, né, ou esse significado, é mais do que isso. E isso fica muito bem latente para as gerações futuras, porque característica da fé do povo judaico é viver e celebrar. E celebrar a vida significa para eles também fazer memória. E fazer memória é atualizar um acontecimento. Portanto, não é lembrar, mas é viver aquele acontecimento como se fosse o único. E o exemplo que, aliás, citamos, o Êxodo, é este momento fundamental. Quando, então, na época da narrativa da Páscoa, isso é fortemente relembrado. E o convite que se faz é para que todos aqueles que participam daquela narrativa da Páscoa, eles têm que se imbuir do espírito de participação. Ou seja, embora isso tenha acontecido no passado, mas tem que ser vivido como se eles agora também estivessem vivendo propriamente o Êxodo. Veja, então é um acontecimento que é revivido profundamente, não como lembrança, mas como, de fato, um acontecimento participativo. E por que eu falo isso? Porque Jesus, quando vai celebrar a Eucaristia, ele traz também esta realidade quando ele vai dizer: fazer isso em memória de mim. Portanto, a memória não é lembrança, mas é vivência de algo que agora também se realiza, não é? Nós estamos vivendo o mesmo momento, de forma diferente, mas com a mesma intensidade, com o mesmo significado e com a mesma realidade. Tanto que para nós a Eucaristia é Cristo presente, real, na hóstia consagrada e no vinho consagrado, não é? Só para que façamos essa ponte, para que fique claro para nós esta questão da memória. E isso é que permitiu que este povo, ao longo de todo esse tempo, mesmo não tendo escrito, eles guardassem o que eles vão chamar depois de fé. Tanto que no Deuteronômio nós teremos um credo, o credo do povo de Israel, o credo histórico, não é? Então veja, na monarquia então, a partir deste momento é que nós começamos a ter os livros escritos. E por quê? Porque na corte, obviamente, por exemplo, não começa com Davi, porque Davi, no seu governo, no seu reinado, ele está envolto a guerras, inclusive, né? Ainda é momento de muita guerra, os filisteus ainda estão bastante ativos neste combate com Israel, e nós sabemos desse relato muito bem. Mas passado o seu reinado, quem assume o trono é seu filho Salomão. Na época de Salomão, é uma época onde a paz, podemos dizer assim, ela se apresenta de forma mais estável. Portanto, é um momento propício para que eles, revendo o seu passado, eles comecem a registrar essas histórias. Então, a partir de Salomão é que nós passamos a ter algo escrito. Por exemplo, um pouco da história dos próprios patriarcas. Vamos ter também a história de alguns outros livros que, na verdade, não ficaram registrados porque se perderam, mas as guerras de Javé, por exemplo, a história do arco, por exemplo, que também aparecem nos livros, mas que, infelizmente, nós não temos mais nenhuma informação sobre eles, mas mostra para nós que, a partir daí, então, nós temos algo intencional, uma literatura. E por que isso também? Porque, óbvio, se existe uma monarquia, existe um rei, então é preciso que se registre atos e palavras do rei. A partir daí, então, Salomão, aos moldes de uma corte até egípcia, vamos dizer assim, porque Salomão se envolve com uma filha de Faraó, portanto, ele tem este conhecimento da organização de uma monarquia, ele passa a estabelecer escribas e historiógrafos para que eles, então, registrem as palavras e atos do rei. Outro fator que vai
demandar escrito é a construção do templo. O templo construído por Salomão demanda livros para que sirvam para a liturgia. Daí começam a nascer os salmos. A grande parte dos salmos foram feitos para uso litúrgico, portanto, para atender aos serviços do templo. Então, agora sim nós começamos a ter algo nesse sentido. Juntamente com esse início de escritos, nós temos também o que nós costumamos encontrar em vários manuais, as chamadas tradições. O que são isso? Forma com que os teólogos, olhando a relação Deus e o seu povo, vai descrevendo. E a forma como eles descrevem, a linguagem que eles usam, são caracterizadas por alguma coisa muito específica, a qual, obviamente, os especialistas e estudiosos deram o nome de tradição. São 4 as tradições que vão estar presentes nas literaturas judaicas. A primeira é a tradição javista, porque Deus vai receber o nome de Javé. Então, este teólogo que escreve parte do Pentateuco ou da Torá vai dar a Deus o nome de Javé. Portanto, a ele a esta tradição foi atribuída, então, a identificação de javista. Só que, ao final, com a morte do rei Salomão, Roboão sucede ao trono. Porém, por ser um rei ou um político muito inábil, o reino, na verdade, se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. E no Reino do Norte, Jeroboão passa a administrar, cuja capital mais conhecida vai ser Samaria, e no Reino do Sul nós teremos a capital Jerusalém. No Reino do Norte, até porque é um reino que passa a ser um reino construído a partir desse cisma, eles começam a desenvolver também a sua própria literatura. E no Reino do Norte nós temos o início ou a criação da tradição chamada eloísta, porque dá o nome de Deus de Elohim ou Elohim, dependendo aí do que a gente tenha de tradução. Mas o mais importante é a gente perceber que lá, então, teve um grande progresso, a questão da literatura, propriamente dito. Já no Reino do Sul, não se teve muito avanço. Mas acontece que, em 722, o Reino do Norte ele é invadido, então, pelos assírios, eles são exilados, só que alguns escribas eles se refugiam no Reino do Sul e trazem com eles muitos escritos. Dentre eles, uma parte, ou pelo menos a parte central, do livro do Deuteronômio. Essa parte do livro do Deuteronômio ficou por muitos anos guardado num canto no Templo de Jerusalém. Por ocasião da época do rei Josias, este rolo é descoberto. E aí, a partir do momento que o rei toma conhecimento disso, ele percebe que lá no seu reino não se pratica a lei tal qual Deus desejava. Então, nós temos aí o advento de uma literatura também, ou de uma tradição chamada deuteronomista. Por quê? Deutero significa segundo, e nomos significa lei. Foi uma segunda edição da lei que foi realizada no Reino do Norte. A partir daí, o rei Josias começa a fazer uma grande reforma no seu reino para atender aquilo que a lei pedia. É a chamada reforma deuteronomista deste grande rei Josias, que vai, infelizmente, morrer tragicamente, não é? Mas aí nós temos o nascimento da tradição chamada deuteronomista, que vai fazer parte da Torá ou do Pentateuco. Caminhando um pouco mais, agora nós não temos mais o Reino do Norte sob o comando de nenhum rei judeu ou hebreu, se assim quisermos chamar, só temos o Reino do Sul. A Assíria não consegue derrubar o Reino do Sul. E reino sucedendo o reino, nós temos aí então o advento do reino babilônico. O rei babilônico, de fato, cedia depois Jerusalém, e pelo ano 586, nós sabemos que Jerusalém cai e o templo é destruído e o povo é exilado para a Babilônia. Por que esses fatos são importantes? Porque é natural que em cada evento histórico o povo e cada um de nós reveja a sua história, o seu passado, até para tentar entender por que as coisas estão acontecendo desta maneira.
não é? E, por exemplo, nos reinos nós vamos perceber, tanto na época do Reino do Norte como o Reino do Sul, mas principalmente agora, onde o povo é exilado para a Babilônia, vai ficar sem terra, sem templo, ou seja, não tem mais como cultuar. E qual que é a leitura que se faz? Por que é que nós acabamos dessa forma? É porque nós não fomos fiéis a Javé. Então, nesta ocasião, começa a desenvolver-se uma nova tradição, a tradição chamada sacerdotal, que vai dar origem principalmente ao livro do Levítico, e também um relato do início da criação, não é? Dos primórdios. Enfim, então o livro do Gênesis nós vamos ter tanto uma tradição javista quanto a tradição sacerdotal, inclusive para falar a respeito da criação do homem. Você vai perceber que são dois relatos diferentes. Só que, caminhando neste sentido, o que é que nós vamos perceber? Que a Bíblia ainda, ou o Antigo Testamento, ele não foi acabado. Nós temos vários escritos, mas ainda a compilação final não acontece. Quando ela vai, de fato, começar a acontecer? Sucedendo ao Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa, governado por Ciro, rei da Pérsia. Ciro, depois que vence o Império Babilônico, ele passa a dar liberdade de culto e liberdade de retorno aos hebreus que foram exilados na Babilônia. E entra em cena dois personagens muito importantes, Esdras e Neemias. Eles, voltando para Jerusalém, eles começam a reconstrução propriamente dito da cidade, enfim, do templo, e é neste período, então, você pode inclusive dar uma olhadinha nesse relato no livro de Neemias, capítulo 8, quando depois dessa reforma ou reconstrução, Esdras, ele faz a promulgação da lei. Ou seja, a lei de novo é resgatada e ela está na fase final da sua compilação, da sua, digamos, edição final. É mais ou menos neste período que a Torá, ou o Pentateuco, ele assume a sua forma final, tal qual nós temos hoje. E Esdras, fazendo a promulgação da lei, é neste momento que se diz que nasce, então, o judaísmo. Portanto, Esdras é o pai do judaísmo. E a partir daí, ou pelo menos neste período, é que o Antigo Testamento começa a ganhar sua forma final. Porque depois nós vamos ter o advento do reino grego, por Alexandre o Grande, que vai suceder, obviamente, né? Aí ele vai, enfim, vencer e passa a dominar toda a região, depois do reino de Medo-Persa. E Alexandre também vai dar liberdade de culto ao povo judeu. E no começo do seu reinado, ele morre logo em seguida, mas os seus generais, nós vamos ter ainda alguns escritos do livro de Crônicas, Eclesiástico e alguns outros escritos. Mas basicamente é neste período, então, que nós temos a maior parte dos livros do Antigo Testamento definidos, ok? Mas a forma final, tal qual nós temos hoje, quando é que ela foi estabelecida? Ela vai ser estabelecida, enfim, um pouco mais tarde. Por quê? Porque na época também, entre o século III e século II antes de Cristo, o que acontece? Os judeus ou hebreus que viviam dispersos, inclusive numa cidade chamada Alexandria, no Egito, eles já não tinham muito mais contato com o seu próprio idioma, porque o idioma grego ele passou a ser praticamente como único em todos os lugares, obviamente, onde o Império Grego se estabeleceu. Então conta-se, mais uma lenda do que fato propriamente dito, que 72 sábios que saíram da Palestina foram até Alexandria para fazer uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Essa tradução ou essa adaptação, ela se deu em Alexandria e por conta desta história, ela ficou conhecida como a tradução dos 72 ou dos 70 sábios que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Mas o que acontece de diferente aí? É que ao traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, esses escribas também acrescentaram 7 livros a mais, que é o livro de Tobias, Judite, né, Macabeus, Baruque, que nós vamos perceber aí nas nossas Bíblias. Agora, o que é importante para a gente perceber isso?
que nós temos, então, a partir daí, duas versões bíblicas relacionadas ao Antigo Testamento. Para a Bíblia hebraica, nós teremos uma divisão em 3 partes. A lei, que é a Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós teremos os profetas e os escritos. Então a divisão hebraica, basicamente, ela se estabelece assim. A tradução grega, ela foi um pouco influenciada até pela cultura grega. Então a composição dos livros, ela mantém os primeiros 5 livros, só que ela dá o nome de Pentateuco ao invés de Torá, e depois ela tem a divisão também em livros históricos, depois poesia e depois profetas. Então veja que a divisão é um pouco diferente. Por quê? Dependendo da concepção que se tem a partir, talvez, do próprio conceito grego sobre a literatura em si. Então, a partir daí, sim, nós temos essas versões do Antigo Testamento. A Bíblia grega dividida em 3 partes, não é? A Torá, a lei e os profetas, e a versão grega, ou dos 70, da forma como nós colocamos o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e depois também os livros proféticos, né, e sapienciais. Essa divisão nós pretenderemos deixar aqui para você também, para fazer essa comparação, mas é para que a gente tenha, então, uma noção de quando é que os livros foram escritos. Mas, para finalizar, nós precisamos tocar ainda no último ponto. Como é que a Bíblia chegou para nós, pelo menos do Antigo, depois nós falaremos do Novo, tal qual nós temos hoje? Nós precisamos falar de um conceito chamado cânon. Se nós temos 2 versões, veja, os discípulos de Jesus, eles também eram judeus. E qual versão provavelmente eles usavam? Provavelmente a dos 70, porque na versão que eles usavam, nós vemos muito a presença da linguagem um pouco apocalíptica e também do messianismo, coisa que não é muito presente na tradução hebraica, até mesmo estabelecida na época de Esdras. Ele faz essa separação, não é? E quando, então, isso se dá da forma que nós temos hoje? Existiam outros livros escritos além desses. Porém, lá pelo ano de 90, depois da queda de Jerusalém, já estamos falando do tempo cristão, depois de Cristo, não é? Provavelmente em Jâmnia, quando os judeus também foram dispersos por conta da perseguição romana, eles definiram os livros que eles iriam adotar como sagrados. É aí que se dá, então, o que chamamos de cânon judaico, que é exatamente essa separação, essa divisão que nós dissemos aqui para você, não é? Diferenciando, então, do cânon que os primeiros cristãos utilizavam, que é a Bíblia a partir da tradução da 70, e óbvio, depois os cristãos incluirão a parte do Novo Testamento, que aí sim foi escrito todo em grego e, portanto, que não são aceitos pelos judeus, não é? E o cânon quer dizer o quê? O cânon quer dizer uma regra, uma norma que define ou uma medida, ou, no caso da Bíblia, aqueles livros que são considerados sagrados, que se tornarão a norma de fé e de vida, quer do povo judeu, quer do povo judaico-cristão, porque nós mantivemos todos os livros do Antigo Testamento, da versão hebraica, com o acréscimo desses 7 livros, que nós chamamos também, ou foram denominados, deuterocanônicos, porque foram acrescentados num segundo momento, como nós acabamos de citar aqui para você. Então, o Antigo Testamento, ele tem a sua formação, se você pegar a sua Bíblia tal como ela é hoje, passando por todas essas etapas, e assim, então, que se deu a formação e a edição do Antigo Testamento. Ou seja, temos outros livros? Temos, inclusive, a título de exemplo, esses que nós citamos, os deuterocanônicos. Na reforma de Lutero, foram mantidos para as igrejas, normalmente provenientes da reforma, a tradução hebraica. Ou seja, sem os 7 livros como considerados sagrados. Para a igreja romana, não é, católica, esses livros são deuterocanônicos porque eles têm o mesmo status de sagrado e foram incluídos num segundo momento, como nós falamos, mas para
as igrejas da origem da Reforma, eles são chamados de apócrifos, portanto, não são inspirados. Nós temos essa diferença relacionadas ao Antigo Testamento. O Novo é tudo igual. Normalmente, agora, nas Bíblias também, eu tenho aqui a Bíblia TEB, por exemplo, ela segue um pouco essa disposição dos livros conforme nós temos da Bíblia hebraica, né? Aliás, considerando esses livros ao final do Antigo Testamento. Então, se você tiver uma Bíblia como, por exemplo, a TEB, você vai ter até então todos os livros da Bíblia hebraica e ao final, como muitas igrejas da Reforma também colocam, os livros deuterocanônicos, os 7 livros que foram originariamente escritos pela tradução das 70, tá certo? E assim nós terminamos essa grande introdução ao Antigo Testamento. Espero que tenha sido proveitoso para você e espero que a partir daí você também possa ter um contato melhor com tudo isso e também perceber as diferenças, às vezes, que nós temos entre uma versão de Bíblia e outra, tá certo? Lembrando que a tradução hebraica, eles mantiveram só aquele testamento. Por quê? Porque para o Novo, eles não aceitam Jesus como Messias, portanto, todo o Novo Testamento, para eles, não são sagradas escrituras. E isso nós comentaremos a partir do nosso próximo encontro. Paz e bem.